Bem, amigos, hoje vamos fazer uma introdução à administração imobiliária e aos conceitos básicos sobre locação. A administração imobiliária. O que é a administração imobiliária e qual a sua importância? A administração imobiliária, pessoal, tem por objeto a relação, a negociação de imóveis, seja sua compra e venda, seja sua locação. Professor, hoje em dia ainda é importante estudarmos administração imobiliária? Sem dúvida, pessoal. O mercado imobiliário vem crescendo. Vem crescendo por quê? Porque aumenta a população, nós temos um plano econômico que permite certos planejamentos e nós não temos espaço suficiente para todos. Razão pela qual cresce em importância a administração imobiliária. Ou seja, construtoras passam a investir mais nos seus negócios, pessoas começam a sonhar com sua casa própria e aqueles que ou não têm dinheiro suficiente para adquirir um imóvel próprio ou não têm disponibilidade pessoal para tanto, preferem morar de locação, procuram um imóvel alugado. Eis o que enfrentará o administrador imobiliário nos dias de hoje. Para que a negociação imobiliária seja bem sucedida, é importante que observemos determinados pontos que, para facilidade de vocês, apresentaremos pontualmente. Primeiro, prospecção de imóveis. O que é prospecção de imóveis? Pessoal, nos dá conta os dicionários que prospectar significa calcular o valor econômico de algo mediante prospecção. Muito bom, professor. O senhor disse, não disse nada. Vamos pensar. Calcular o valor mediante prospecção, pessoal, é alinhar todos os pontos que para dada pessoa farão com que certo imóvel torne-se ou não interessante. Eis, em linhas gerais e grosso modo, o que nós podemos interpretar por prospecção. Pois bem, um ponto importante a ser analisado pelo administrador antes de qualquer negociação é a localização do imóvel objeto de interesse. O que nós temos que analisar? Temos que antever pontos que facilitam ou que dificultem a comercialização. Bom, começaremos então pelos pontos negativos. Professor, diga aí um ponto negativo ou alguns pontos que podem atrapalhar a negociação de um imóvel. Vamos lá. Trânsito intenso, feiras livres, regiões próximas a boates ou bares da moda, que gera muito barulho, os senhores sabem disso, ruas intransitáveis por causa de escolas, aquelas famosas mães e pais que param em fila dupla, né? Locais dependentes de apenas uma única avenida ou estrada e a nossa poluição sonora ou ambiental. Mas eu já alerto aos senhores, pessoal. Esses pontos negativos, ora serão tidos como pontos negativos, ora serão tidos como pontos positivos. Tudo dependendo do que eu quero no meu imóvel. Agora, ao analisarmos os pontos positivos, veremos que, em regra, se aplicam a todo e qualquer imóvel. Arrolemos alguns pontos positivos. Vamos lá. Segurança. Quem que não quer segurança no próprio imóvel, não é isso? Comércio e serviços, transporte, educação, áreas de lazer e serviços públicos. Eis aí alguns dos pontos que podemos levar em consideração antes de negociar qualquer tipo de imóvel. Como eu disse há pouco a vocês, a questão dos pontos negativos ou positivos não é matéria isolada, matéria extreme de discussão, pois uma hora um ponto que para alguém é negativo será para mim positivo e vice-versa. Vejamos o seguinte exemplo. Uma empresa busca um andar comercial para se instalar. Ora, será que essa empresa está preocupada com a existência de um parque em que crianças possam ficar à vontade? Claro que não. Será muito mais interessante para essa empresa que tenham restaurantes próximos, pois seus funcionários poderão fazer refeições no horário correto, ou seja, dentro de uma hora. E não poderão dar desculpa de que, em razão do almoço, em razão da distância dos restaurantes, chegaram atrasados. O empreendedor terá que travar esse tipo de raciocínio antes de adquirir um imóvel. Agora, se eu, por exemplo, quero morar com minha esposa, será que me interessa um local em que está repleto de restaurantes, repleto de burbúrio? Claro que não. Se eu pretendo morar com minha